Fala, fiel! Tem muita coisa quente envolvendo o Corinthians e a gente já começa olhando para o duelo contra o Cruzeiro, que promete ser daqueles jogos que mexem com o coração da torcida do começo ao fim. A boa notícia é que o clima no CT foi positivo nos treinamentos mais recentes, com Rodrigo Garro e Yuri Alberto participando normalmente das atividades com bola, algo que já anima o torcedor e dá uma esperança extra para esse confronto decisivo. Mesmo ainda existindo um pouco de cautela quanto à condição física dos dois, o simples fato de eles estarem em campo, correndo, participando das movimentações e suportando a carga já mostra que o departamento médico e a comissão técnica vêm conduzindo esse processo de recuperação com bastante cuidado. E quando a gente começa a projetar esse clássico interestadual, é impossível não falar do momento de alguns nomes do elenco. 3 jogadores do Timão apareceram entre os melhores do ano em uma das principais premiações televisivas, mostrando que, mesmo com altos e baixos na temporada, o time não passou despercebido. Hugo Souza foi reconhecido como o melhor goleiro. Mateuzinho recebeu o prêmio de melhor lateral direito e Guinegão apareceu como uma das grandes revelações. Isso reforça o quanto esses atletas vêm sendo importantes em momentos decisivos, especialmente quando o time mais precisou de segurança defensiva e presença ofensiva. O torcedor discute, debate, compara com outras listas de destaques do futebol brasileiro. Mas o fato é que esses reconhecimentos elevam a moral do elenco em um momento crucial do calendário. Falando especificamente do jogo, o cenário é daqueles que não permitem erro. Mineirão, jogo à noite, clima de semifinal, torcida pressionando e um adversário que inspira muito respeito. O Cruzeiro montou uma equipe competitiva, com jogadores em ótimo momento, gente decisiva no meio-campo e um ataque que não costuma perdoar desatenções. Isso obriga o Corinthians a ser mais intenso, mais concentrado e, principalmente, mais organizado do que mostrou em algumas partidas recentes do Campeonato Brasileiro. A comissão técnica sabe disso e trabalha nos ajustes finos, tanto na parte tática quanto na gestão do elenco, já que a sequência de jogos é pesada e a margem para improviso é praticamente zero. A grande dúvida gira justamente em torno de como Dorival deve montar esse time. Existe uma tendência de cuidado com os minutos de alguns atletas que voltam de lesão, principalmente pensando não só nesse primeiro jogo, mas também no duelo de volta. Em uma semifinal, cada detalhe pesa, cada escolha tem impacto direto no resultado. Garro e Yuri Alberto devem ser relacionados, mas a possibilidade de começarem no banco é real, justamente para que sejam utilizados de forma estratégica, entrando no segundo tempo caso o cenário do jogo peça uma mudança de ritmo. A ideia é ter opções fortes para mexer na equipe sem comprometer a parte física de quem ainda está retomando o melhor condicionamento. Na defesa, a disputa por vaga segue aberta. A tendência é a manutenção de uma dupla que já vem sendo utilizada com frequência, mas existe o debate sobre experiência e segurança, principalmente em um jogo fora de casa. Nas laterais, Mateuzinho aparece como nome praticamente certo, enquanto o outro lado segue sendo um ponto de observação dependendo do desenho tático escolhido. No meio-campo, Ranielli permanece como uma peça fundamental. O jogador que dá equilíbrio, protege a defesa e ajuda na saída de bola. Ao seu redor, Dorival avalia quem oferece melhor intensidade e quem consegue cumprir o papel físico que um jogo desse nível exige.
Já na parte ofensiva, o cenário também gera muito debate entre os torcedores. Sem a certeza de Yuri Alberto iniciando a partida, cresce a possibilidade de uma dupla de ataque mais móvel, que priorize intensidade, pressão na saída de bola e capacidade de atacar os espaços deixados pelo adversário. Jogadores mais jovens ganham força nesse contexto, principalmente quem vem pedindo passagem pelas boas atuações recentes. A ideia é montar um Corinthians competitivo, agressivo e que consiga pelo menos sair de Belo Horizonte vivo na disputa, levando a decisão em aberto para a Neoquímica Arena. Mas os bastidores também fervem, e não é só dentro de campo que os assuntos movimentam o Parque São Jorge. Existe um clima de incômodo nos corredores do clube em relação ao planejamento para as próximas temporadas. A comissão técnica enxerga a necessidade de reforços, de antecipar movimentações de mercado e de estruturar um planejamento mais sólido. Mas alguns entraves administrativos acabam atrasando esse processo. O tema do transfer ban, por exemplo, gera frustração interna, justamente por travar negociações e impedir que o Corinthians avance em nomes que poderiam fortalecer o elenco. Isso cria um descompasso entre o que a comissão gostaria de construir e o que é possível executar no momento. Essa situação faz com que o ambiente fique mais tenso, porque ao mesmo tempo em que a equipe disputa uma semifinal de Copa do Brasil, precisa lidar com incertezas sobre o futuro do elenco. A diretoria tenta administrar o cenário, mas a pressão aumenta à medida que o calendário avança e o tempo de planejamento para o próximo ano vai diminuindo. Internamente, existe o entendimento de que o clube precisa de uma virada administrativa, de mais organização e de decisões mais rápidas para que o futebol não seja prejudicado. E essa discussão chegou até a base estatutária do clube. Nos últimos dias, o Corinthians viveu mais um capítulo importante sobre o debate envolvendo uma possível mudança de modelo administrativo. Foi realizada uma nova audiência pública no clube, reunindo conselheiros, associados e diferentes correntes de pensamento, com foco na possibilidade de separação entre o clube social e o departamento de futebol em um eventual cenário de transformação em uma sociedade anônima do futebol. O tema é sensível, mexe com a história do Corinthians e divide opiniões. Mas também mostra o quanto o clube está sendo forçado a pensar em alternativas para se modernizar e sobreviver em um futebol cada vez mais competitivo e exigente. Esses debates giram em torno de regras, limites, garantias e formas de preservar a identidade popular do Corinthians, mesmo em um cenário de gestão mais profissional. A preocupação central é encontrar um equilíbrio entre abrir espaço para investimentos e manter a essência do clube, algo que a torcida valoriza de forma quase sagrada. As discussões continuam, as propostas estão sendo ajustadas e o clima é de muita atenção, porque qualquer decisão tomada agora pode impactar diretamente o futuro do Timão pelos próximos anos. Enquanto tudo isso acontece nos bastidores, o elenco segue focado no campo. A preparação para o confronto com o Cruzeiro entra na reta final, com atividades voltadas para posicionamento, compactação defensiva e transições rápidas. O Corinthians sabe que vai precisar ser intenso do primeiro ao último minuto, porque o adversário tem qualidade e costuma crescer jogando em casa. O desafio está lançado, a pressão é grande e o que se espera é uma postura completamente diferente daquela vista em algumas partidas recentes, com mais coragem, mais entrega e mais personalidade dentro de campo. E o clima de decisão só aumenta conforme os dias passam. Putomu, a sensação é de que o Corinthians está diante de um daqueles momentos que definem uma temporada inteira.
Não dá mais para errar. Não dá mais para jogar em ritmo baixo, e isso já está muito claro dentro do elenco. A conversa interna mudou. O tom dos treinamentos ficou mais intenso e a postura nos bastidores é de total foco nesse confronto que pode colocar o time em uma final. O jogo contra o Cruzeiro deixou de ser apenas mais uma partida importante e passou a ser tratado como um divisor de águas. Daqueles que entram para a memória do torcedor dependendo de como o time se comportar em campo. E quando a gente fala de comportamento, não é só tática e esquema que entram em cena. É mentalidade, é postura, é espírito de decisão. O Corinthians sabe que vai enfrentar um adversário extremamente difícil, com o estádio cheio. Pressão desde o aquecimento e um elenco que vem sendo muito elogiado pela regularidade. O Cruzeiro virou um parâmetro de organização na temporada, com jogadores que entendem bem as funções, um meio-campo que dita o ritmo do jogo e atacantes que finalizam com muita qualidade. Isso obriga o Corinthians a ser quase perfeito defensivamente e extremamente inteligente nos momentos de transição. A expectativa em torno de Rodrigo Garro e Yuri Alberto continua alta, porque são jogadores que podem mudar completamente o nível de um jogo. Mesmo que não comecem como titulares, a presença deles no banco já representa uma ameaça real para o adversário. Dorival sabe que pode contar com esses nomes para mudar a história da partida em um segundo tempo, caso o jogo fique travado ou caso seja necessário buscar o resultado. O elenco tem consciência de que não pode depender apenas de lampejos individuais, mas também entende que ter jogadores capazes de decidir no detalhe é uma vantagem importante nesse tipo de mata-mata. Outra questão que vem sendo muito debatida internamente é o equilíbrio do meio-campo. Não existe mais espaço para erros de posicionamento ou desatenções na marcação. Ranieri aparece como o pilar desse setor, o cara que faz a proteção da zaga e organiza a primeira saída de bola. Ao lado dele, a comissão técnica busca peças que consigam aliar intensidade física e qualidade técnica, porque a ideia é não apenas se defender, mas também ter capacidade de segurar a bola e fazer o adversário correr atrás. Um Corinthians que só se defende tende a sofrer, e essa consciência está clara na preparação. O setor defensivo também vive dias de atenção redobrada. Cada detalhe está sendo trabalhado à exaustão. Bola parada, posicionamento em cruzamentos, cobertura dos laterais e até o comportamento nas segundas bolas. Em um jogo desse tamanho, um erro mínimo pode ser fatal. A comunicação entre os zagueiros e o goleiro virou prioridade nos treinos, assim como o controle da linha defensiva na hora de subir e de recompor. Não é exagero dizer que grande parte da classificação pode passar por um jogo sem falhas na defesa. Enquanto isso, o torcedor vive aquela mistura de ansiedade com empolgação. As redes sociais fervem. As discussões são intensas e cada possível escalação vira motivo de debate. É o tipo de jogo que mexe com a rotina de quem ama o clube, que faz o dia parecer mais longo e que transforma qualquer conversa em análise tática. Esse clima de decisão é exatamente o que faz o futebol ser diferente de qualquer outra coisa. E o Corinthians já viveu muitas noites assim. Noites em que a camisa pesa, em que a história entra em campo junto com os 11 jogadores. Mas não dá para ignorar que o extracampo continua sendo uma preocupação real. A questão do transfer ban segue como uma nuvem sobre o planejamento do clube. Existe a sensação de que o Corinthians está sempre lutando contra o relógio quando o assunto é reforçar o elenco, e isso gera frustração não apenas na comissão técnica, mas também em setores internos, que veem o time competitivo em campo, mas limitado fora de campo por questões administrativas
e jurídicas. O futebol moderno exige rapidez, planejamento e estabilidade. E o Corinthians ainda tenta encontrar esse equilíbrio. Esse cenário acaba interferindo até no emocional do treinador, que precisa dividir o foco entre o presente imediato, que é uma semifinal de Copa do Brasil, e o futuro, que envolve montagem de elenco, renovações e possíveis saídas. Não é uma tarefa simples. A pressão é constante. O nível de cobrança é alto e cada decisão vira alvo de avaliação pública. Mesmo assim, a expectativa é de que o elenco consiga blindar essas questões e transformar tudo isso em combustível dentro de campo. O debate sobre a possível transformação do departamento de futebol em um modelo mais moderno segue ganhando força. As audiências internas mostraram o quanto o tema é sensível e o quanto ele divide opiniões. De um lado, há quem veja isso como uma solução para os problemas financeiros e administrativos. Do outro, há quem tema a perda de identidade, a descaracterização de um clube que sempre foi sinônimo de povo, arquibancada e ligação direta com o torcedor. Esse dilema acompanha o Corinthians e deve seguir em pauta por muito tempo. O fato é que o clube vive um momento de transição em várias frentes ao mesmo tempo. Dentro de campo, a equipe tenta reencontrar um padrão de jogo mais agressivo e confiável. Fora de campo, luta para se reorganizar e se preparar para um futuro que não será fácil. E no meio de tudo isso está o torcedor, que cobra, apoia, sofre e acredita. Esse torcedor sabe que o time precisa correr mais, lutar mais e mostrar uma postura diferente daquela vista em jogos recentes. A preparação para o confronto decisivo entra na fase mais crítica, com ajustes finais, estudos detalhados do adversário e simulações de cenários. O Corinthians trabalha para estar pronto para qualquer tipo de jogo, seja uma partida mais fechada, seja um confronto mais aberto. A ideia é não ser surpreendido, não perder o controle emocional e jogar com inteligência durante os 90 minutos. Cada lance pode decidir uma vaga na final. Cada disputa pode mudar o rumo da história. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, o mundo do futebol brasileiro parece prestes a viver uma virada histórica. Nos bastidores, rumores insistem em apontar que o Corinthians estaria prestes a realizar a maior venda já registrada por uma SAF no país, e o anúncio oficial veio de forma carregada de emoção. Osmar Stabile, em discurso que deixou jornalistas e funcionários do clube visivelmente surpresos, não poupou palavras ao se referir a um marco que poderia redefinir o mercado do futebol nacional. É um momento único, não apenas para o Corinthians, mas para todo o futebol brasileiro, afirmou, com a voz embargada e o semblante de quem sabe estar diante de uma mudança histórica. Embora detalhes financeiros e o destino do jogador ainda não tenham sido confirmados, fontes próximas ao clube indicam que a negociação envolve cifras nunca antes vistas por uma SAF brasileira, colocando o Corinthians em um patamar de protagonismo que vai além das 4 linhas. Nos corredores do clube, a notícia correu como pólvora. Entre sorrisos contidos e olhares cheios de expectativa, enquanto torcedores tentam imaginar qual impacto essa venda terá no elenco e na próxima temporada. Entre especulações e análises, o que mais chama a atenção é o timing do anúncio e a escolha de Stabile para torná-lo público. A sensação é de que o clube quer deixar claro que não se trata apenas de uma transação financeira, mas de uma estratégia de afirmação no mercado, reforçando a força de sua gestão e a capacidade de transformar talentos em ativos valorizados.
em grupos de torcedores, a empolgação se mistura com a ansiedade. Há quem veja na negociação a oportunidade de um salto esportivo, enquanto outros se perguntam se a saída do jogador não deixará um vácuo difícil de preencher. Enquanto isso, jornalistas especializados começam a levantar cenários possíveis, especulando sobre clubes interessados e o impacto da negociação no campeonato nacional e internacional. A movimentação sugere que estamos diante de um episódio que ficará marcado não apenas na história do Corinthians, mas no futebol brasileiro como um todo. O burburinho cresce. Os olhos estão voltados para São Paulo e, mais do que nunca, a curiosidade sobre os próximos capítulos mantém todos em alerta. Afinal, se os rumores se confirmarem, o país estará testemunhando uma venda que pode redefinir paradigmas e colocar a SAF do Corinthians no topo do mapa do futebol. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!